Não sei se eu liguei aqui direitinho. Acho que sim, né? Boa noite mais uma vez. Irmãos, alegres por estarmos aqui, alegres por vermos irmãos de quem, né, estávamos com saudade, porque enfrentavam algumas lutas, né? Bom ver irmão Ronaldo e irmã Tuca aqui conosco. Também irmão Rude e irmã Eliana. Para falar a verdade, eu não esperava vê-la hoje. Até enquanto vínhamos para a igreja, vínhamos comentando isso, falando, acho que a irmã Eliana ainda não vai estar conosco. E eis que temos essa tão boa surpresa. Vou lembrar vocês de permanecermos orando por irmão Felipe, que fez um procedimento dentário nessa última noite, na verdade no dia de ontem, e se recupera. Orarmos por ele, pela recuperação dele, tá bom? Assim como irmãos que não estão conosco, alguns em viagem também. Então, orarmos por nossos irmãos. Irmã Vera, irmã Mara também nos avisaram que não estariam conosco hoje. Eu não sei se algum irmão tem notícia, mas até onde entendemos, a netinha da irmã Vera nasceria hoje. Nasceu ontem, está tudo bem? Então também temos essa alegria de saber, né, que Tiago e Paula tiveram, como que chama a bebê? Eduarda, né? Então nasceu e está bem, nós estamos alegres com os nossos irmãos também. E nós vamos orar mais uma vez por nossos irmãos, por nossa igreja, antes de passarmos a nossa mensagem. Eu vou pedir mais uma vez para vocês ficarem de pé, já que depois vocês vão permanecer sentados algum tempo. Vou pedir, irmão Rubens, nos dirige, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, começamos o nosso primeiro culto do dia, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós chegássemos aqui nesse momento, ó Pai, um dia bem aproveitado, cheio de bênçãos a recolher. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor atendeu as nossas orações. Nós temos o privilégio agora de estar mais uma vez em culto, já alegre, Senhor Deus, por tantas boas notícias que de manhã nos preocupavam e foram motivos de oração, e hoje nós já temos aí a resposta. No caso da irmã, Amém. nós te agradecemos, Senhor Deus, por essas bênçãos que o Senhor todos os dias derrama sobre nós, porque o Senhor é muito misericordioso e amoroso conosco, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos ama. Seu amor é incondicional, é perene, e grandes coisas o Senhor faz por nós. E a nós cabe a gratidão e a alegria de te servir, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso culto, possamos sempre estar no centro da tua vontade. Pedimos pela pregação desta noite, que hoje seja um dia, mais uma oportunidade de edificação. Se alguém entre nós ainda não entendeu o Evangelho, Senhor Deus, que seja o dia da salvação dessa pessoa. Sabemos que é da sua vontade que todos venham ao conhecimento da verdade e aceitem seu Filho como Salvador. Faz dessa igreja, Senhor, um canal para isso, um instrumento. Nos usa, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos. Amém. Podem se sentar mais uma vez. Irmãos, como o irmão Rubens mencionou na oração, nós tivemos um dia hoje muito gostoso, né? Aniversário também do nosso irmão Valfran. Necessário dizer, ou quase desnecessário dizer, que cada um de vocês que não puderam estar conosco fizeram muita falta, mas cremos que vamos ter, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, ainda muitas oportunidades de confraternizarmos, de desfrutarmos juntos de boa comunhão. E eu vou, então, convidar vocês para abrirem comigo suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, verso 11. Aqui, mais uma vez, dando boa noite a todos e convidando para que juntos nós abramos nossas Bíblias. O título da nossa meditação hoje é uma pergunta. De manhã foi uma pergunta e hoje vai ser uma pergunta também. Quem somos nós para fazer a obra de Deus? Pergunta, quem somos nós? É um estudo bíblico, é uma meditação dirigida aos salvos aqui. Eu creio, todos sempre aprendem quando se aproximam da palavra de Deus. Então, se alguém que nos ouve não é um salvo ainda, não tem convicção de salvação, não tenha dúvidas de que você pode aprender muito com esse texto que vamos ler e vamos meditar. Mas nós vamos falar sobre o que temos a aprender com Moisés, o que temos e o quanto temos a aprender com as lições que Moisés aprendeu. Alguém disse uma vez que nós temos duas formas de aprender as coisas. Uma é
com a nossa própria experiência, a outra é observando a experiência de outros. E a Bíblia é repleta de experiências de homens e mulheres que Deus deixou para que nós aprendêssemos algo. E a história de Moisés, especialmente no público que temos hoje aqui, é uma história certamente muito conhecida. Até os nossos mais pequenos conhecem a história de Moisés, aquele hebreuzinho que foi colocado num cesto no rio e foi deixado ali. E a princesa, a filha do faraó, encontrou aquele bebê e o tirou do cesto, o chamou então de Moisés, tirado das águas. E ele então cresceu no meio dos egípcios, se tornou um grande homem poderoso, mas Deus tinha outros planos para a vida dele. E no capítulo 3 aqui, nós estamos no momento em que Moisés tem 80 anos. E sempre chama muito a minha atenção, né? Falamos disso com Daniel há algumas semanas, e vamos voltar a falar de Daniel, se Deus assim nos permitir, de que Daniel também, ele teve um ministério dado por Deus, mas aos 67 anos de vida, mais ou menos, 67, 68, 66, Daniel vai ter um novo chamado de Deus, por assim dizer. Deus vai começar a chamá-lo para profetizar a respeito do futuro e das nações. Capítulo 7, a partir do capítulo 7 de Daniel. Então, nós temos um rapaz, Daniel, que viveu a sua vida com fidelidade a Deus, mas aos 67 anos Deus o chama e diz: tenho mais um trabalho a você. Tenho mais um trabalho para você fazer. Algo mais para você deixar para aqueles que vêm depois de você. E Moisés, com 80 anos, Deus vai chamá-lo e vai dar a ele uma missão. Mas nós vamos falar especialmente do momento em que Moisés tinha 40 anos. De uma maneira, nós aprendemos a estudar assim a vida de Moisés, né? Dividindo em 3 partes. Até 40 anos, até 80 anos, até 120 anos. Aliás, isso, talvez para alguns, eu falo por mim, me inspira a pensar na minha vida sempre em 3 etapas também. Eu só penso que não vão ser de 40 anos. E depois, se você quiser saber quantos anos eu acho que vão ser, você pode me perguntar, mas eu vou deixar surpresa aqui. Mas eu gosto de pensar que muitas vezes a nossa vida tem 3 grandes momentos. Tem um momento de construção, aquilo que nós nos tornamos, aquilo que nos formamos, por assim dizer, e não estou falando de formação apenas secular, diplomas ou coisa assim, estou falando da construção de um caráter, depois a solidificação desse caráter e, por fim, a influência na vida de outras pessoas. Mas o verso 11, que ele carrega consigo o título da nossa mensagem, Moisés está com 80 anos diante de Deus, que se apresenta a ele numa sarça, que de uma maneira, uma árvorezinha, por assim dizer, que de alguma maneira miraculosa, ela tinha fogo, mas não se consumia. E ele, todo temeroso, vai conversar com Deus ali, Deus vai explicar para ele qual é a missão que ele tinha, e no verso 11 ele vai fazer a seguinte pergunta: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A pergunta que talvez eu e você possamos fazer é: quem sou eu para fazer a obra de Deus? Seja ela qual for, quem sou eu? Vamos orar. Senhor Deus, nos abençoa mais uma vez, Pai, com a Tua palavra, com simplicidade, mas com poder, que a Tua palavra possa atuar em nosso meio, que possamos, em todas as coisas, compreender a Tua vontade para nós, que possamos, Pai, através daquilo que vamos meditar nessa noite, crescer, e crescer na direção que Te agrada, em cumprir a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Pedimos Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nós temos Moisés, e eu vou definir para vocês quem Moisés pode ser classificado, como ele pode ser classificado diante dos homens. Um dos maiores escritores da humanidade, tá bom?
Aliás, se você olhar a Bíblia e você contar a quantidade de páginas escritas, Moisés é aquele que mais escreveu as Escrituras. Tá bom? Alguém pode não concordar comigo aqui por alguns detalhes, mas um grande escritor, ele vai ser visto como um líder religioso extremamente influente. Ele falou com o Senhor face a face, como nenhum outro, a Bíblia diz. Ele teve um nascimento que Deus interviu quando ele nasceu, porque os meninos da geração dele estavam sendo mortos, lançados nos rios, por uma ordem dos egípcios, e ele foi poupado. A morte dele também foi extraordinária, teve a intervenção de Deus. A morte dele foi anunciada e Deus chamou ele e disse: você agora vai morrer, vem aqui no monte que você vai ser tomado. Muitas menções honrosas da sua fé, um dos grandes heróis da fé. E talvez essa frase aqui do verso 11 não pareça vir de um homem que é tudo isso. Nós vamos ler que ele ainda foi um grande general egípcio. Ele era poderoso. E tudo isso que lemos não parece bater com a personagem que aqui aos 80 anos está diante de Deus dizendo: quem sou eu para fazer essas coisas? E Moisés, ele vai chegar aqui aos 80 anos, tendo passado por uma série de aprendizados. Vocês conhecem a história e eu também, mas eu queria enfatizar com vocês, porque eu creio que as lições que Moisés aprendeu, nós também precisamos aprender. 5 lições que eu queria destacar para vocês nessa noite. Não é um estudo longo, mas é um estudo que eu creio muito proveitoso para nós. Primeira lição: o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo e por isso nós temos que saber esperar. Segundo, habilidades humanas não realizam a obra de Deus. Nós não podemos confiar nos talentos humanos para que a obra de Deus seja realizada. Terceiro, quando nós acharmos que estamos prontos, lembre-se, você tem mais a aprender. Quarto, falhas e frustrações com a gente mesmo podem ser ferramentas úteis nas mãos de Deus. Talvez algumas vezes você, como eu, se decepcione com você mesmo. Olha assim, eu não deveria ter errado aqui. Eu deveria estar fazendo as coisas certas. E Moisés sentiu isso. Quinto, devemos estar prontos para a rejeição dos homens, mas para a aprovação de Deus. 5 lições que Moisés vai aprender aqui. E nós vamos lá em Atos, capítulo 7, porque a pregação de Estevão é uma daquelas que deixa tão pronto para nós o ensino aqui, que nós vamos fazer apenas uso daquilo que o nosso irmão do passado, Estevão, pregou, inspirado pelo Espírito Santo, e deixando aqui muito dessas lições para nós. Nós vamos ler, e eu vou ler todo o texto aqui, de 20 a 29, depois vou ler o verso 36. Diz assim: nesse tempo, então, Estevão está aqui pregando e falando a respeito da história de Israel, e ele vai no verso 20 dizer: neste tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Enjeitado aqui, lançado, né? Porque ele foi colocado no cesto e foi colocado nos rios. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro?
E o que ofendia a seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Verso 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Eu creio que a vida de Moisés, ela vai ter para homens e mulheres, para todos nós, irmãos, essas lições muito claras. Não basta compreendermos o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos compreender como Deus quer trabalhar através de nós. E nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu poderia citar muitos exemplos. Alguns podem ser chamados para evangelizar, mas isso não significa que são pastores. Alguns são chamados para irem para outros lugares, outros são chamados para ficarem com os seus. Alguns são chamados para estarem numa terra distante anunciando o evangelho. Outros são chamados para cuidarem daqueles seus patriotas, aqueles que são da sua família, por assim dizer. E Moisés, ele vai ter um chamado desde cedo na vida dele. Nós não sabemos exatamente quando, mas ele entendeu antes dos 40 anos que ele seria o libertador de Israel. Uma enorme responsabilidade. Eu não consigo imaginar aqui o peso que talvez ele tenha carregado com isso. O peso de entender que a história de vida dele o levava para ser alguém que Deus usaria para livrar os israelitas. E possivelmente ele pensou que todo esse preparo que ele teve faria parte disso. Porque notem aqui no verso 22, diz: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Esse verso 22 fala que ele teve um preparo humano extraordinário. Um homem poderoso, habilidoso, o príncipe do Egito, alguém que aos 40 anos estava no auge. Alguns historiadores indicam que ele possivelmente liderou como general algumas grandes conquistas em nome do Egito. Em nome do Egito, ele possivelmente foi um grande conquistador e talvez no coração dele subisse que todo esse preparo, bélico inclusive, seria útil para que ele libertasse o povo de Israel. Irmãos, e aqui uma boa provocação para nós, um bom pensamento, é porque é verdade que Deus pode usar os nossos talentos, aquilo que Ele nos deu, aquilo que nós desenvolvemos com a ajuda de Deus nas nossas profissões e tudo mais, como algo útil na mão de Deus. Mas isso não é uma garantia, não é uma certeza. E isso precisa estar nas mãos de Deus, e Ele pode escolher usar isso ou pode escolher usar outras coisas em você. A disposição dele aos 40 anos, e nós vamos falar muito dos 40 anos dele, é fantástica. O verso 23 diz: E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Além de todo esse talento, essa capacidade humana, possivelmente a habilidade física para atacar o inimigo aqui, ele tinha a disposição de coração correta. Ele tinha compaixão pelo sofrimento do seu povo, grande emoção e desejo de fazer bem ao seu povo. Ele tinha desenvolvido habilidades físicas para isso. É claro, porque aqui nós lemos que quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele toma as dores do hebreu e ele acaba matando o egípcio. E isso mostra que ele era um homem capaz numa guerra, numa batalha. Coragem para se levantar, disposição para defender os oprimidos. Ele parecia perfeito aos 40 anos para executar uma grande libertação. Note aqui, um grande general
com um grande coração. O que mais você precisa? Um grande general com um grande coração. Nós estamos vendo nesses dias, tristemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia. E ainda comentávamos com alguns irmãos e comentamos em casa. Nos admira, eu fico admirado a respeito de alguns ucranianos tomando a posição de defender a sua pátria. De verdade eu admiro. Eu sei pouco a respeito do presidente da Ucrânia. Sei pouco para fazer grandes elogios a ele. Mas eu posso fazer um: ele não abandonou o seu povo. Ele não saiu de lá e deixou o seu povo na mão. Ele se dispôs a estar com o seu povo. Eu não sabia disso, mas eu li recentemente que o prefeito de Kiev é um ex-lutador de boxe, super, por assim dizer, super conhecido e rico. E poderia estar em qualquer lugar. Ele está lá com um colete à prova de balas e com uma arma na mão para defender a sua cidade. Admirável. E Moisés aqui não era diferente. Ele admiravelmente estava preparado para fazer o bem para os homens. Mas o tempo de Deus não era esse. Primeira lição: o tempo de Deus não era esse. E cabe a nós, irmãos, termos a mesma disposição de coração de Moisés, a mesma intenção, o mesmo preparo, em tudo aquilo que nos for possível nos preparar para ajudar as pessoas, mas lembrar que o tempo de Deus é melhor do que o nosso. E nós descansamos nisso. Como que Moisés vai aprender essa primeira lição? Verso 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Então aqui nós temos esse ensino. Ele estava preparado fisicamente, talvez emocionalmente, ele tinha a disposição correta, mas não era o tempo que Deus havia estabelecido para ele. Irmãos, e aqui, qual é o ensino prático para nós? Se dispõe a fazer as coisas, mas não deixe de orar a Deus e perguntar se é o momento, se é a hora, especialmente quando você vai se lançar ao que talvez seja uma grande jornada. Uma grande jornada. Talvez isso não se aplique tão bem se nós falarmos assim, mas isso se aplica àquele trabalho do dia a dia, aquele evangelismo do dia a dia que devemos fazer, aos cultos da igreja. Eu creio que não. Eu creio que aqui se aplica a nos lançarmos a uma jornada maior. Talvez alguns pensem em irem para outros lugares, em viverem e apoiarem outros trabalhos. E isso deve ser considerado. É o tempo, é o momento. E nós não devemos olhar para nós nessa hora, devemos olhar para Deus. Guarde a passagem aqui em Hebreus capítulo 11, você conhece, ele é um dos heróis da fé, não poderia ser diferente. Moisés está mencionado ali. E nós lemos que ele fez uma escolha no verso 24. A escolha dele foi estar com o povo oprimido dele. Verso 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, esse sendo já grande você poderia colocar aqui, aos 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. As escolhas que Moisés fez sempre foram baseadas naquilo que ele via na eternidade. Disposição correta de coração, a fé correta, ele só precisava aprender que o tempo de Deus não era aquele, porque Deus tem planos soberanos que estão acima de nós. Lá em Gênesis 15, é interessante pensar que Deus já havia estabelecido o tempo que os judeus seriam escravos
no Egito. E esse tempo ainda não havia acabado. Assim como Daniel entendeu, por isso de alguma maneira os estudos estão conectados, assim como Daniel entendeu que os 70 anos de cativeiro acabariam 2 anos depois do dia em que ele entendeu aquilo, Moisés também tinha ali, porque isso foi dado por Deus a Abraão, seu ancestral ali, o tempo em que os judeus seriam escravos, ou os hebreus seriam escravos no Egito. E nós lemos aqui, Gênesis 15, verso 13. Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina, Deus falando aqui a Abrão, note, ainda o nome de Abraão não tinha sido mudado por Deus. Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à servidão, ou à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Deus está falando para Abraão aqui. Tua descendência vai ficar 400 anos em escravidão. Mas ela vai sair de lá vitoriosa. Ainda não era o tempo de Deus quando Moisés tinha 40 anos. Primeira lição. E nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. O nosso preparo pode parecer adequado para nós num determinado momento, mas é Deus que determina se nós precisamos de algo mais. Então vem a segunda lição. As habilidades humanas não realizam a obra de Deus. Se a gente volta lá em Atos, tudo o que Moisés parecia precisar, ele tinha. Mas tem um problema aqui. O verso 25, na última frase, vai destacar isso. Eu vou ler o verso 25 para vocês. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. As habilidades humanas não podem mudar o coração das pessoas. A forma como eu falo, a minha eloquência, que eu não tenho, a maneira e as palavras que eu escolho, tudo isso não são coisas capazes de mudar o coração dos homens. Se falamos o português mais perfeito ou com falhas, ainda que devamos buscar melhorar em todas as coisas, devamos buscar melhorar, ser os melhores pregadores, melhores oradores que podemos, essas coisas não podem mudar o coração dos homens. E a maior habilidade do mundo, aquela que Moisés tinha naquele momento, porque, irmãos, eu realmente creio que ele era um dos homens mais talentosos que já pisou na face da terra. Extremamente talentoso aos 40 anos. Não podia fazer seus irmãos entenderem o que era a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso também. Nós podemos apreciar, podemos admirar talentos humanos, mas não pense que isso vai fazer a obra de Deus. Nem por um instante. E por isso nós oramos a Deus para que nos capacite. Por isso oramos a Deus para que o Espírito Santo atue no nosso meio. Por isso oramos a Deus para que os corações dos homens sejam movidos. Porque não é a nossa habilidade humana que vai fazer a obra de Deus. Então nós precisamos estar atentos ao tempo de Deus e cientes de que não são habilidades humanas que vão fazer a diferença. Moisés estava na mais alta forma aos 40 anos. Mas vem a terceira coisa. Quando achamos que estamos prontos, nós temos mais a aprender. E ele tinha mais a aprender. Os próximos 40 anos da vida dele, então dos 40 aos 80 anos, vocês conhecem a história, ele vai aprender especialmente a respeito do quê? Alguém me diz? Podem falar. Não ouvi. Cuidar de ovelhas. Ele vai aprender a respeito de cuidar de um ser tão dependente. Ele vai aprender sobre mansidão. Ele era um homem impetuoso,
Mas Deus tinha uma lição a mais para ele aqui. Ele precisava aprender a respeito de mansidão. Irmãos, e aqui a lição é simples. Se você achar que está pronto para um trabalho, pense se Deus não quer te ensinar algo a mais. Ah, mas é que eu já tenho muita idade, eu já não estou mais naquela idade de aprender alguma coisa. Sério? Moisés tinha 80 anos e ele estava aprendendo algo. Daniel vai ser usado por Deus aos 67, aos 81, 82. E algumas vezes nós podemos, né? Eu vou falar da minha idade, vou dizer assim, acho que estou pronto para fazer aquilo que Deus quer de mim. E muitas vezes nós vamos ver que temos mais a aprender. Ele precisava de mais tempo. E sabe por que ele precisava de mais tempo? Porque a tarefa que ele receberia exigiria mansidão. Lá em Números, capítulo 12, você vai lá comigo e você vai se lembrar que em Números, capítulo 12, nós vamos ler que ele, já que com pouco mais de 80 anos, eu vou arredondar a conta aqui, entre 80 e 81 anos, ele estava conduzindo o povo no deserto e ele vai enfrentar todo tipo de dificuldade. E talvez uma das que a Bíblia destaca com mais clareza seja essa, quando seus irmãos foram contra ele, seus irmãos na carne, Miriam e Arão. Diz assim, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Alguns comentários rápidos aqui. Primeiro, o comentário de Miriam e Arão eram totalmente injustos com Moisés. Moisés não tinha feito nada para isso e seus irmãos na carne se levantam contra ele, por ciúme, inveja, querendo também ter espaço ali. Mais do que isso, eles vão adotar uma atitude preconceituosa. Eles vão aqui, de uma maneira preconceituosa, atacar Moisés, porque ele era casado com uma mulher de outra raça. Aqui, uma cusita não era uma israelita. Era possivelmente uma mulher, aqui nós sabemos, de entre os midianitas. E ele vai ser acusado. E aí eu pergunto a vocês, você consegue imaginar aquele homem de 40 anos que matou o egípcio reagindo aqui, se isso acontecesse? Então vamos imaginar a seguinte cena. Não são 80 anos de Moisés, ele não teve os 40 anos de estágio no deserto. Ele está com 40 anos, poderoso, impetuoso, grande general, e ele começa a livrar o povo e sai com o povo do Egito, e aí, um mês depois, começam a se levantar contra ele. Qual seria a reação dele? Humanamente falando, ele provavelmente seria extremamente duro com todos que se levantavam contra ele, porque ele tinha sido criado para isso. Deus tinha um propósito no tempo que ele passou no deserto. Ele precisava aprender algo mais, algo que não parecia necessário para tirar o povo do Egito. Irmãos, isso cabe a nós. Algumas habilidades, alguns talentos, algumas coisas Deus vai desenvolver na nossa vida para usar em situações que nós ainda não conhecemos. Então não despreze as lições que Deus tem a te dar. Nós precisamos aprender a respeito de paciência, talvez, a respeito de mansidão, a respeito de perdão, a respeito de amar mais aqueles que não nos amam tanto, e tantas lições que nós precisamos aprender como Moisés tinha a aprender. E quando o povo ali, se a gente volta de novo para Atos, você talvez tenha marcado sua Bíblia como eu,
A gente vai caminhando aqui juntos. Quando o verso 27 diz que, ou 26, diz, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto. Então tinham dois hebreus brigando, e ele quis conduzi-los à paz, verso 26, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? O que ofendia a seu próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Ele precisava aprender a ser paciente e manso, e ele ainda tinha tempo que Deus havia estabelecido na vida dele para isso. Era necessário aprender que Deus daria a vitória e não ele a conquistaria. E aqui, mais uma vez, esse é o ensino prático. Fique em oração para entender o tempo de Deus para a sua vida. Não olhe para as habilidades e talentos humanos. Busque entender o que mais Deus tem a te ensinar e não despreze as lições. Não despreze aquilo que Deus tem a te ensinar sobre esperar, sobre paciência, sobre ajudar, sobre sofrer, sobre mansidão, porque Deus pode, eu creio, está nos preparando para servi-lo melhor. Por isso, eu tenho dito isso a alguns irmãos em conversas pessoais e é alguma coisa que eu tomo para mim de uma maneira muito séria, irmãos. Tudo o que acontece na minha vida, Deus tem um propósito nisso. Tudo. Alguém pode fazer algo injusto contra mim. A minha missão é entender o que Deus quer me ensinar. O que Deus está me ensinando. Porque se Deus não quisesse, aquilo não teria acontecido. Eu não tenho a menor dúvida disso. E ainda que seja algo injusto, porque note aqui, era injusto aqueles hebreus falarem isso de Moisés, ele estava ali com a melhor das intenções, com bom coração, ele estava pronto a ajudar, ele queria trazer paz, liberdade, mas não era o propósito de Deus. A questão aqui não são esses dois homens, a questão aqui é o que Deus queria. E nós precisamos estar atentos a aprender o que Deus ainda tem a nos ensinar. Eu vou dizer, Ele vai ter coisas para nos ensinar até o dia de partirmos. Quarta coisa, falhas, frustrações com a gente mesmo podem ser ferramentas úteis nas mãos de Deus. Moisés aqui, ele vai se ver frustrado, verso 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E quem conhece a história sabe que ele vai deixar de ser esse homem impetuoso, corajoso, cheio de confiança em si mesmo e vai se tornar um homem humilde, simples, cheio de dúvidas a respeito de si mesmo. Moisés não foi o único. Pedro é um grande exemplo para nós, porque Pedro, numa determinada ocasião, achou que a carreira dele tinha acabado. Você se lembra da história? Quando ele rejeitou, quando ele negou a Cristo na crucificação, e Cristo o Senhor Jesus havia avisado ele que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar, 2 vezes. E quando Pedro cai nesse erro, cheio de autoconfiança, cheio de si mesmo, ele vai ficar profundamente frustrado consigo mesmo. Qual é o ponto aqui? Faça disso uma lição e não o final da sua carreira cristã. Eu creio que alguns podem errar aqui em achar que tudo acabou quando nós falhamos. Quando nós temos a consciência, e eu tenho essa consciência, e vocês talvez tenham também, de que algumas coisas nós não fizemos o que deveríamos ter feito da melhor maneira. E eu não tenho problema nenhum em falar disso, em falar que tem coisas, irmãos, nessa igreja que eu olho e falo assim, eu poderia ter feito um trabalho melhor, eu poderia ter feito algo melhor, não fiz. E isso gera, sim, uma certa frustração em nós, uma decepção com a gente mesmo. O ponto é,
O que vamos fazer com isso? Eu creio que Moisés vai dedicar esses 40 anos no deserto, de certa maneira frustrado porque achava que seria o libertador e não foi, e que talvez ele tivesse falhado nisso. E Deus está preparando ele para ser verdadeiramente o libertador de Israel. Pedro, da mesma maneira, eu creio que quando ele volta a pescar, já disse isso em outras mensagens para vocês, creio que quando ele nega Cristo e ele chora amargamente, ele volta a pescar, na cabeça dele ele pensava assim: a minha carreira de apóstolo acabou. Eu sou um pescador. Tudo que eu posso fazer agora é pescar. E ele não tinha coragem de se colocar novamente no papel que ele recebeu de Cristo. E por isso Cristo vai tão amorosamente chamá-lo naquela praia, e talvez seja bonito imaginar a cena caminhando, quem não gostaria de ver isso? Caminhar ao lado de Cristo, e o Senhor Jesus falando com ele e restaurando Pedro para que ele fosse o pastor da igreja. E isso é muito interessante, porque, irmãos, eu creio de todo o meu coração que Pedro se tornou o melhor pastor porque ele teve essa experiência. Ele se tornou alguém mais sensível às fraquezas dos outros porque ele passou por aquilo. E Moisés se tornou alguém mais capaz de lidar com um povo tão rebelde porque ele amava aquele povo e aprendeu a respeito disso também com a sua própria frustração consigo mesmo. Então essa é a quarta lição. Não deixe que uma frustração com você mesmo se torne o fim da sua carreira, mas algo que você deve buscar a Deus para que te ajude a aprender uma lição e ser útil na mão dele. Então nós falamos de 4 coisas. O tempo de Deus não é o nosso, habilidades humanas não realizam a obra de Deus. Quando achamos que estamos prontos, temos mais a aprender, como mansidão. Falhas e frustrações com a gente mesmo devem ser ferramentas para subirmos mais um degrau. 5º e último, devemos estar prontos para a rejeição dos homens e para confiarmos em Deus. O verso 26 e 27 traz mais esse ensino, porque quando os homens vão rejeitá-lo, os hebreus vão rejeitá-lo, no verso 27, diz, e o que o ofendia o seu próximo repeliu. Palavra repelir, lembra de repelente, aquilo que você espirra no corpo para fazer o quê? Para afastar os pernilongos. É isso que aquele hebreu fez com Moisés. Não quero você por aqui, não quero você por perto. Rejeição. Nós precisamos saber lidar com isso, e Moisés aprendeu a respeito disso. Isso foi tão útil para ele, porque lá em Êxodo, capítulo 17, nós lemos que ele enfrentou rejeição muitas vezes, no papel que ele tinha. Eu vou dizer, especialmente, irmãos, quando desejamos ser úteis nas mãos de Deus, trabalhando com pessoas, nós precisamos estar prontos para, de alguma maneira, lidar com rejeição. Isso é um aprendizado. E Moisés, aos 40 anos, aprendeu aquilo que aos 80 anos o ajudaria a vencer essa batalha. Porque em Êxodo 17, vocês conhecem aqui, mal precisamos ler, ele vai enfrentar a reclamação, a murmuração, a rejeição do povo de Israel. E eu escolhi apenas uma das muitas reclamações injustas que o povo de Israel levantou contra ele. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará.
A gente, em outra ocasião, talvez pelas minhas anotações, há 1 ano e meio ou algo assim, 2 anos, nós falamos um pouco dessa passagem. Irmãos, o problema aqui da nação de Israel não era um problema desprezível. Não era um problema assim. A gente às vezes, eu disse isso em outra ocasião, a gente às vezes lê isso e acha que, tudo bem, né? Assim, tá com muita sede, vê os filhos sofrendo de sede, eles deveriam permanecer firmes ali. Vamos ter nós empatia, compaixão por aqueles que passam por necessidades. É duro viver essa situação aqui. É duro ver filhos passando necessidade. Mas não é desculpa para murmurar contra Deus. Ninguém está falando que eles deveriam estar ali tranquilos. Eles deveriam sim estar conversando com Moisés, estar buscando uma solução para aquele problema. Mas não é razão, não é desculpa, e Deus vai levar isso muito a sério quando se levantam com murmuração. Mas essa noite nós não estamos falando do povo, nós vamos falar de Moisés. Mais uma vez, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. E Deus permitiu na vida de Moisés que isso acontecesse. E ele estava preparado agora aos 80 anos, porque aos 40 anos ele enfrentou rejeição. E ele aprendeu com aquela situação. E eis o último ponto. Nós precisamos aprender que nós não vamos, porque isso não está em nós, nós não vamos agradar todas as pessoas todos os momentos. E nós precisamos estar firmes com a nossa convicção de que em Deus está a nossa confiança. Em Deus. Aqui, eu creio, aos 80 anos ele estava preparado para lidar com isso, aos 40 anos não. E nós temos várias perguntas. Como reagimos com as nossas lutas e rejeições? O que fazemos quando parecemos ser reprovados por aqueles que estão ao nosso redor? E talvez o ensino que Moisés teve aqui, se esperamos nos homens, nós vamos ficar grandemente frustrados em nossas intenções, ainda que sejam boas. Mas o fato é que Moisés estava preparado para buscar a Deus. E no verso 4, ele faz a única coisa que ele poderia fazer aqui. Ele vai a Deus. Eu volto para nós encerrarmos no primeiro verso, e você não precisa ler lá, em Êxodo capítulo 3, verso 11. Quem sou eu? Já que vocês estão voltando, então vamos voltar. O homem que parecia ter todos os talentos do mundo, aos 40 anos, aos 80 anos, está preparado. Mas ele vai dizer assim, quem sou eu para fazer a obra de Deus? Irmãos, aqui a nossa meditação não tem como propósito fazer com que todos aqui saiam desse culto, dessa igreja, dizendo assim, eu não presto para nada. Não é isso. Moisés talvez se sentisse um pouco assim nessa ocasião. A nossa intenção, nossa meditação, nosso aprendizado é para que você saia pensando quem somos nós para fazer a obra de Deus. Mas ele escolheu a cada um de vocês, ele escolheu a sua igreja para fazer a sua obra. É a escolha de Deus. E ele não nos escolhe porque somos talentosos ou grandes, humanamente falando, mas porque nos sujeitamos a ele. Porque nos sujeitamos a ele para fazer a vontade dele. Que Deus nos abençoe e abençoe sua palavra. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Em seguida cantamos um hino.